Aí. Recebi um novo coração do Pai. Regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, que abençoa meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos todos assim bem ajustados, totalmente ligados, vivendo em amor, uma família que tanca falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família que tendo compromisso de grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosa és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai. Aleluia! Coração transformado, coração que é iluminado por Jesus. Como fogo deste novo coração, a paz em Cristo te abençoa, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos todos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família que tendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosa és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosa és para mim, querido irmão. Aleluia! Glória a Jesus! Estamos nessa tarde, né, missionária Helena? Juntamente com o pastor Eronildo, está aqui também o presbítero Osvaldo, o nosso irmão evangelista Marco Antônio. Nós estamos aqui nessa tarde para um bate-papo. Não sei se nós temos entendimento suficiente para, assim, responder as tuas questões, mas que isso sirva do teu interesse, para que você aprenda conosco e nós aprendemos com você que está em casa. Porque você também pode mandar a sua pergunta, tirar a tua dúvida. Nós podemos até fazer uma enquete, né? Sobre tal tema, sobre tal lema. Nós estamos vivendo num dilema, né, missionária? Nós ouvimos de rumores, de guerras, e na verdade dentro do lar e dentro de nós está havendo uma guerra, uma guerrilha, porque um diz uma coisa, outro diz outra, um aprendeu de uma maneira, outro aprendeu de outra. Eu aprendi com meus avós,
com minha mãe e meu pai, nossos antepassados. A educação de agora é outra, e a Bíblia também, que é a fonte, nos ensina corretamente como o marido deve se portar, como a esposa deve se portar dentro do lar, como o filho, a filha deve se portar dentro do lar, para que a família venha a ser realmente como ela é, uma instituição divina, né? Uma coisa preparada por Deus. Deus, quando fez o homem, ele fez um ser sociável, para que ele vivesse em sociedade, precisando um do outro, o pobre precisando do rico, e o rico também precisando do pobre, porque ai deles, né? Se não fosse a classe baixa, né? A classe média e a alta não seria nada. E o nosso tema hoje é Vivendo Bem. A classe baixa. E nosso tema hoje, igual o pastor está aqui ressaltando, a convivência dentro do lar. Vivendo bem dentro do lar. Há condições, há possibilidades de vivermos bem dentro do lar? Sim. Não é? Porque a Bíblia também diz assim, que quando eu estivesse perto da vinda do Senhor Jesus, haveria nação contra nação, reino contra reino, irmão contra irmão, pai contra o filho, a filha contra a mãe, sucessivamente. Mas, tem um porém, quando tem um mas, né? Aí tem um porém, epa, olha só, tem uma Bíblia que é um poço saudável, uma ponte, uma fonte de água cristalina, de água saudável, água potável, que ensina a cada um viver no seu patamar, respeitando um ao outro. Então, nós ouvimos dizer desse rumor que a violência doméstica aumentou, o feminicídio, é isso, né, que fala, aumentou, né? Também as crianças, né, estão aí nas mãos dos adultos, que só o sangue de Cristo, e dá uma guerrilha, uma guerra total no meio da família. Mas nós estamos nessa tarde, juntamente com a nossa irmã missionária Helena, que também é professora, ela educa as crianças, né? Então ela tem aquela experiência, né? Ela tem uma experiência para passar para você. Eu vou só aprendendo. Epa, mas a Bíblia diz, né, que as mais novas que aprendam com as mais velhas, que as mais velhas têm, né, algo para ensinar para as mais novas. Mas olha só, a Bíblia fala, idônea, se eu não for idônea na fé, se eu não for idônea dentro da palavra, não adianta a minha idade. Aí eu vou procurar com a mais nova, mas que tenha aprendido dentro da palavra do Senhor como se portar, ser submissa. Rapaz, quando fala nessa palavra submissa, submisso, ninguém quer ser submissos. Mas nós sabemos que todos nós aprendemos com alguém. Ninguém nasceu sabendo. Todos aprendemos com alguém. Sempre tem a voz experiente, um experiente, alguém que sabe ensinar a outrem, nem que seja mais novo, mas tem, como dizia minha mãe, a voz da razão. Glória a Jesus. E sabemos que todos nós que estamos debaixo da graça do Senhor Jesus, nós conseguimos que o nosso lar tenha paz, né? Porque, irmãos, o marido concordar com uma coisa e a mulher com outra, e os dois, né, às vezes abrir a boca, eu não concordo com você, ou ela, né, e depois ele, eu também não concordo com você. Isso aí não vem ao caso de viver desrespeitando um ao outro, não saber ser submissa um ao outro, nada de machismo, nada de também a mulher querer ser autoritária, mas todos têm que viver no seu patamar, onde Jesus, né, nos colocou, para que a família seja realmente uma família. Vamos orar, missionário? Vamos orar, irmãos? Né? Senhor meu Deus, Pai eterno Jesus, nesse momento nós entramos em oração e pedimos a Ti, meu Deus, que és a sabedoria. Porque, Senhor, toda a sabedoria está, Senhor, em Tuas mãos, porque Tu és o dono dela. Eis-nos aqui nessa tarde, aprendendo com nossos irmãos, Senhor, que estão em casa, os pastores, pastoras, os irmãos
que são, meu Senhor Jesus, separados para trazer estudos no lar, para o lar, estudos para a família, para as mulheres, estudos, né, para os homens. Senhor, sabemos que tem pessoas experientes, mas sabemos que a experiência das experiências é o Senhor Jesus, e que Tu possa nos dar entendimento para que nós possamos juntos, trabalhar juntos, Senhor, em prol das vidas que estão em casa, necessitados de uma palavra Tua, necessitados de uma experiência Tua, necessitados, meu Deus, ó Senhor, de uma palavra que venha trazer paz, que venha trazer calma, que venha apaziguar o lar, que venha apaziguar a mulher, o homem, a moça, o rapaz, a criança, todo, Senhor, tirar todo o nervosismo. Em Teu nome eu repreendo agora, em nome de Jesus, todo nervosismo, todo autoritarismo, tudo aquilo que não pode emitir, que está destruindo os lares. Visita o Brasil e o mundo, todos os lares da face da terra. Senhor, as mães que estão sofrendo nas mãos dos esposos, os esposos que também estão sofrendo nas mãos das esposas, o filho, a filha que não se entende mais com o pai e a mãe, a criança, Senhor, que já nasce estressada, que quer Jesus ter autonomia, autoridade sobre pai e mãe, e está, Senhor, com o espírito de desobediência. Nós repreendemos em nome de Jesus, é em nome de Jesus que nós repreendemos esse mal e pedimos a Ti, ó Deus, sabedoria Tua, para que Tu dê palavra, Senhor, a Tua serva, Teu servo, que hoje, meu Deus, vem trazer uma palavra adereçada ao lar e que seja uma bênção. Glória a Jesus, em nome do Senhor. A nossa irmã Helena, missionária Helena, né, enquanto o pastor se aproxima aqui, esteja à vontade. Eu quero saudar, né, os irmãos que estão nas suas casas com a paz do Senhor Jesus. Saudar também os irmãos presentes, né? Que o Senhor Jesus, na tarde de hoje, possa abençoar grandemente a sua vida. Aleluia. E, irmãos, estamos aqui, né, como a missionária Isabel já respaldou bem, para fazer um bate-papo exatamente muito comentado e muito polêmico, principalmente nos dias de hoje, que é conviver bem dentro do nosso lar, conviver bem com a família, não é verdade? E este assunto nós estávamos conversando hoje pela manhã e o Senhor Jesus, né, tocou no nosso coração de estar trazendo para vocês, porque quando a coisa é boa, a gente não guarda só pra gente. Eita! A gente transmite para as outras pessoas, porque às vezes o meu problema pode ajudar o outro irmão que está passando também, ou que já passou, e vai falar: nossa, irmã Helena, eu já passei por isso, e comigo serviu isso e aquilo, e se for bom e eu trazer para minha vida, pode ser até que eu consiga também resolver meu problema. E para começar, né, a gente já sabe que a família foi uma constituição divina do Senhor. Aleluia. E quando o Senhor colocou em seu coração em criar a família, Ele não queria que a família fosse criada para brigar, para se desentender. Não queria que a família fosse criada para um matar o outro, porque infelizmente o que a gente mais vê nas notícias por aí é o que o marido matou a esposa e até que a mãe matou o filho. E quando a gente se depara com essas situações e essas notícias, a gente deve repensar o que leva um ser humano, uma pessoa, a tirar a vida de alguém da sua família. Verdade. Porque se um dia eu resolvi me casar, é porque eu amo o meu companheiro ou a minha companheira. E se eu resolvi ter um filho, a missionária Isabel está aqui do meu lado, ela sabe, o amor de uma mãe pelo filho não se pode calcular. Eita, Jesus. A gente ama o nosso filho mais do que a nós mesmas. Eu costumo dizer isso, eu amo meu filho mais do que eu amo a mim mesma. Porque o que eu faço por ele, às vezes eu não faria por mim, mas por ele eu faço. Então eu rompo todas as impossibilidades, tudo que parece impossível, por ele eu faço. E o que leva uma pessoa a tirar a vida do seu filho. E como a missionária Isabel, ela já, na oração dela, eu prestei atenção, ela repreendeu o espírito de desobediência, o espírito de confusão dentro do lar, porque eu acredito que o que leva o ser humano a tomar essa atitude é exatamente um espírito de confusão. Porque quando eu estou alterada ou eu estou alterado,
Se a situação começa a sair do meu controle, a minha atitude é realmente partir para a violência. Por isso que geralmente as pessoas dizem assim, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Exatamente, eu sou contra isso. Porque se às vezes tem uma pessoa ali naquele momento para apaziguar a situação, pode evitar ali uma violência. Exatamente, missionária. Porque pode acabar fazer com que aquelas duas pessoas reflitam e pensam, se conversem. Porque se continuarem brigando, pode acontecer o pior. Porque quando a gente está discutindo, a gente, no calor daquela discussão, a gente nem percebe o que a gente está fazendo. E aí é por isso que dizem que nunca é bom tomar uma decisão de cabeça quente. Precipitadamente. Porque a gente não pensa direito. E aí quando a gente for esfriar a cabeça e falar, nossa, eu fiz aquilo, eu falei aquilo. Falando desse negócio aí, né, que o povo fala, ó, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ao invés de dizer assim, você diga dessa maneira, você que está em casa, olha, tá um casal brigando, você não seja nem contra ele nem contra ela, seja em favor dos dois. Tente reconciliar os dois. Busque uma palavra para reconciliar os dois. Porque é assim, marido e mulher, ninguém está dentro dele nem dela para saber o grau de sentimento de amor que um tem pelo outro. E os dois brigam, mas daqui a pouco estão juntos porque se gostam. Não é verdade? Então é por isso que é dito essa palavra, né? Desde a antiguidade. Briga de marido e mulher não se mete a colher. Isso aí. E aí, né, agora o pastor Ironildo já se aproximou e a gente vai começar a conversa tripla. Eita! Glória a Deus, louvado seja o nome duas do Senhor. mulheres, um homem só, acho que a gente vai falar mais. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. É muito rico para nós nos reunirmos nesta tarde para poder tratar desta palavra abençoada, a tratar deste assunto que enriquece a família. E quando Deus estabeleceu esse plano, o propósito de Deus era fazer com que a família vivesse bem. Deus se preocupou desde o início em dizer assim que não era bom que o homem estejasse só ou ficasse só, porque ele precisaria de quê? Ele precisaria de diálogo, precisaria de abrir o seu sentimento, de conversar com alguém. E normalmente funciona assim. A gente precisa sempre de alguém para conversar. Né? Eu creio, né, que se o Senhor não tivesse feito uma mulher para Adão, aí ele ia estar conversando com quem? Com as galinhas? Com o que aconteceu? Aí fica complicado, né? Mas, irmãos, nós temos algumas situações em que nós estaremos aqui tratando nesta tarde, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Para poder ajudar a todos, né? A poder chegar a uma compreensão. Nós estamos aqui com a missionária Isabel, louvado seja Deus, que sempre está nos acompanhando aqui nessa live. Também com a missionária Helena, que também é pedagoga, né? Pedagoga. Olha, pastor, você soube falar. Não errei não, viu? Eu falei que ela é professora, eu tenho uma dificuldade, de criança, com certas palavras. Mas graças a Deus, nós somos abençoados em ter uma pessoa como pedagoga na igreja, para poder assim trazer orientações que cabem a todos, que muitas das vezes o que ela aprendeu, o que ela aprende, o que ela está fazendo, palavras dela vai enriquecer, vai orientar a gente mesmo, vai orientar nós mesmos. Então ela escolheu bem a profissão dela. E hoje ela pode trazer uma certa... porque assim ela vai ensinar os meus netinhos. Traz uma educação para o seu filho e prepara-o para o futuro, né? Para poder amanhã ser um homem de bem. Porque o que precisa hoje, né? O que precisa hoje é que as famílias preparem os seus filhos para o futuro. Porque infelizmente nós deparamos com situações onde a violência ela tem alcançado a família. As pessoas querem ensinar através da violência.
quando na verdade não é isto que a palavra de Deus orienta. Não é com grito, não é com bater, não é que oprimir no castigo, porque a Bíblia já traz para nós ali aos Efésios capítulo 6, a Bíblia fala que nós vamos estar tratando sobre esse assunto também. A Bíblia fala assim, não provoqueis a ira dos vossos filhos. E muitas das vezes a pessoa grita com o filho e ainda coloca de castigo. E colocando de castigo, você está trazendo o quê, né? Amém? Está trazendo o quê? Está trazendo uma certa ira na criança. Vai trazer uma certa comodismo, uma situação incômoda para aquela criança, para aquele filho. Então, nós temos que dialogar um pouco, conversar um pouco, né? Com a criança, quando ela começa. A Bíblia fala assim, irmãos e irmãos, a Bíblia diz lá em Provérbios, a Bíblia fala dessa maneira, que até a criança se dará conta das suas próprias obras. Se a criança ela está também no ato de julgamento, onde Deus irá cobrar, Deus conhece quando é que a criança ele já tem entendimento e sabedoria para compreender as coisas. Então é necessário que cada um de nós se preocupamos com isso. Para que nós não entendemos, é uma criança, é isso, mas temos que conversar. Por isso nós estamos com esse tema hoje, trazendo para os irmãos, e queremos que este assunto de família possa alcançar a tua casa, possa alcançar a tua família, e se tiver alguma situação, que nós possamos aqui ajudar através da oração, do conselho. Nós trazemos aqui esse tema, família vivendo bem. Né? A família vivendo bem. E com isso nós vamos tentando procurar fazer o melhor aqui para você nesta tarde, e que Deus possa te abençoar em nome de Jesus, né? Nós já estamos com uma família muito triste lá em Vitória do Espírito Santo, aonde nosso pastor, o pastor presidente da nossa convenção, pastor Anésio Lucas, faleceu agora à tarde, e isso trouxe para nós uma certa tristeza, né? Uma certa tristeza, uma amargura para nós. Por quê? Porque na verdade é uma pessoa que a gente amava, uma pessoa que a gente está junto na obra do Senhor nesta convenção, e a gente sente essa tristeza, mas também entendemos que o nosso pastor está nos braços do Pai. Aleluia. Né? É triste para a família, é triste para todos nós que somos família também, mas temos que entregar tudo nas mãos do Senhor. Nossos sentimentos a todos. E aqui vai o nosso sentimento, o sentimento dos obreiros, da igreja Vidas no Altar, para todos aí de Vitória do Espírito Santo, aos nossos amados irmãos, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos neste momento fazer uma meditação aqui na palavra de Deus, no livro de Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui no capítulo 1 do livro de Gênesis, nós vamos ler para poder você compreender bem o assunto em que nós iremos tratar nesta tarde. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, que disse assim, e disse Deus, o 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bem, muito bem, nós vamos observar que Deus também, ao formar o jardim do Éden, né, quando ele cria a mulher. Quando Deus cria a mulher,
ele diz dessa maneira, no versículo 18 do capítulo 2: não é bom que o homem esteja só. Fale-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Como é importante, meus amados irmãos, nós estarmos aqui estudando a palavra de Deus para podermos tratarmos assim deste assunto maravilhoso nesta tarde, vivendo bem no lar. E é justamente o assunto que nós vamos estar tratando nesta tarde, e é como nós comentamos aqui para os irmãos: a família é uma constituição divina, a família é um plano de Deus. Você sabia que a igreja, ela começa dentro do lar? A família, ela começa dentro do lar. Então, a igreja, ou seja, a igreja começa dentro do lar, no centro da família. Então, é importante, a partir daí, a família ter os requisitos que Deus precisa para poder ela viver bem, né? Você já imaginou se chegar dentro de uma família e encontrar tudo revirado? Como que estaria o plano de Deus ali naquela família? Então, é importante para que a família possa, de fato, meus queridos irmãos, a família de fato está dentro dos requisitos que Deus quer para que as coisas possam andar bem. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos, a missionária, tem algum comentário para falar? Estou ouvindo aí o pastor falando, né? Que desde quando o pastor terminou de ler aí, que o Senhor, quando ele criou a mulher, ele a criou e para ser adjuntora, para estar do lado do seu esposo. Sim. Ou seja, não para estar à frente do seu esposo, nem atrás dele, mas do lado dele, para ajudar. A adjuntora para ajudar, né? Então, ou seja, tem o ensinamento desde aí para o homem, para a mulher, e ainda o Senhor diz: criai o menino no caminho que deve andar, para que quando ele cresça, ele não se desvie do tal caminho que ele aprendeu, né? Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que siga o prumo. E nós sabemos que a filha, ela costuma copiar a mãe, e o filho costuma copiar o pai. Então, ai do pai que vive tortuosamente, e ai da mãe que vive tortuosamente, ou que não segue os preceitos de Deus, que não anda no prumo do Senhor, né? Porque senão, ali o lar vai ser já todo desavessado, vai ser tudo errado. Na leitura, né, que nós acabamos de fazer, nós entendemos assim que Deus, ele usa a expressão em dizer assim: multiplicai-vos e enchei a terra. Então Deus, ele está ali já fazendo atribuições à família. Já está trazendo ali uma responsabilidade à família, para que essa possa, através de uma vida íntima, conjugal, possa ali procriar, né? Então, o momento de responsabilidade sexual, ela não envolve simplesmente um ato de prazer pessoal, mas sim com o intento de trazer o quê? Felicidade. Deus deixou, né? Deus deixou. A intimidade, fala em português claro, a intimidade sexual para com um fundamento. De expansão familiar. Fora disso... Porque aí, o que acontece? No momento dessa atribuição, o que acontece aqui? A família, ela já pensa, toda pessoa quando casa, ela já entra com aquele pensamento assim: nós vamos ter um filho. Você pode perceber que todo casal, ele quer ter um filho, é um planejamento. Já é uma... Aí quando você tem esse filho, aí você vê que a felicidade, tanto do marido como da esposa, ela foi triplificada. Porque se antes era duplo, entre ele, agora chegou o terceiro, que é o filho. E você observe que nesta atribuição, quando Deus fala: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra, né?
Deus está dizendo, ou seja, aumentou mais um na família. E esta felicidade é aonde que entra a responsabilidade que cabe a todos a zelar um do outro. Não é verdade? Então, essa vida conjugal, essa vida pessoal, responsável, aonde traz para cada um o cuidado de zelar, de amar, de respeitar, de trazer o compromisso justo para que cada um venha ter cuidado da sua família. Naquele momento que vem mais um, essa felicidade aumentando, aí entra o cuidado e a responsabilidade. Então, infelizmente, nós vivemos que pessoas que começam o casamento de forma errada, né? Pessoas, eles querem evitar filhos, querem tirar filhos, causar morte antes de realizar um plano de Deus, né? Então a pessoa já começa errado. A pessoa já começa errado. Entrar fora do plano de Deus. Então nós podemos entender que essa tripla felicidade, quando ela acontece na família, aí você pode ver quando uma pessoa recebe essa bênção de Deus de ter mais um na família, você percebe o quê? Esta alegria, ela cabe tanto para um como para o outro. Então são atribuições de vida íntima que Deus concedeu para o casal. E com isto ele vem a se amar. A Bíblia diz assim que tanto a mulher como o homem, eles precisam ter benevolência. E benevolência é boa vontade. Uma pessoa, até mesmo naquele ato sexual, naquele momento conjugal, tem que ter o respeito e tem que também ter boa vontade. Um para com o outro. Porque você já imaginou uma família quando ela começa a ter boa vontade só porque teve uma noite de núpcias? Passou daí, acabou? Aí não dá, né? Porque tem muitos casamentos que acaba o amor em um ano, vamos colocar assim, talvez até antes, mas um ano. Tem gente que um ano depois do casamento já não tem mais aquela satisfação. E isso é irresponsabilidade. Vamos grifar uma palavrinha aí, pastor? O pastor falou sobre a palavra planejamento. O pastor falou sobre a palavra crescer, multiplicar, não é? E povoar a terra. Mas ele disse uma palavra muito importante para mim e a tua vida: planejamento. Tudo dentro do planejamento. Como o pastor falou, um casal quando se une já sabe, vamos ter um filho, foi um planejamento. Vamos ter um filho, aí nasceu um filho. Ele não é obrigado a ter 10, 20, 30, 40 filhos, 100 filhos para povoar a terra. Você leu a palavra? Planejamento? Colocou dentro da sua mente planejamento? Que cada um tenha um filho, 2 filhos, 3 filhos. Mas o teu filho também vai ter outro filho. E aí a tua filha também vai ter outro filho. E aí da tua descendência pode chegar até 100. A minha sogra, ela tem netos, bisnetos, tataranetos. E olha só, nós contamos só os netinhos, 70. Aí quando foi entre netos e tataranetos, 500. Rapaz, povoou ou não povoou a terra? Diga que não. Então pronto, meu filho, não é só você que vai povoar a terra. Ter filho, por favor. A minha mãe dizia dessa maneira: temos que tomar cuidado, porque são muitos que dizem assim: Deus dá o cobertor conforme o frio. E onde come um, come 10. Rapaz, nesse tempo agora, cuidado, planejamento. Entendeu? A coisa é boa. São cuidados benevolência. Cuidados que a pessoa precisa, de fato, né? Como nós falamos, a felicidade ela começa a acontecer. A dois.
E depois vem o terceiro, o triplo, né? Que é um filho. Já são coisas dentro desse esse plano que Deus estabelece para que cada um possa ser feliz. Nós olhamos também algumas diretrizes que o Senhor também, ele passa, até o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro também, passa para nós, né? Sobre as diretrizes que vêm para a mulher, as diretrizes que vêm para os filhos, aleluia, as diretrizes que vêm também para o marido, para os pais e assim sucessivamente. O que nós entendemos aqui, em primeiro ponto de vista, nós olhamos aqui que Pedro, no capítulo 3, versículo 1, ele fala da seguinte maneira: Pedro ensina como uma esposa deve agir a fim de ganhar para Cristo o seu marido não salvo. Uma referência, ele mostra acerca dessa questão, reconhecer a sua liderança na família, e tudo deve ser, né, feito no Senhor ou na direção dele, porque infelizmente nós vemos assim o seguinte: há muita a diretriz para uma mulher, nós percebemos assim que há muita discussão no lar. E como o apóstolo Paulo fala em questão, o apóstolo Pedro, vamos ler lá a palavra de Deus lá no livro de Pedro, capítulo 3, versículo, vai ajudando aí, missionário, capítulo 3 e no versículo 1, observe bem o que a palavra está trazendo para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, olha, a palavra, 1 Pedro, capítulo 3, diz assim, olha, 3, versículo 1, diz assim: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos. Escute. Olha só, para que também, se algum não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, seja ganho sem palavra. Muitas das vezes a mulher, ela é inteligente, com a sua meiguice, seu carinho, o seu cuidado, né? Seu comportamento, seu jeito de se portar. A mulher, ela ganha um marido que não é crente. O que o apóstolo Pedro está falando aqui sobre essa questão? Ela ganha com a sabedoria, como sem palavra, ela conquista aquele marido que não é crente. A mulher sábia edifica a sua casa. Então não há necessidade de discussão. Por que você vai discutir com a pessoa? Você escolheu, ou que casou antes, os dois não era crente. Um passou a ser crente, a aceitar Jesus, filha de Deus agora. Então o comportamento dela é outro. Ela já não é mais aquela mulher violenta, igual aquele homem violento. Ela vai mudar o seu comportamento, né? Vai mudar. Outro ponto aqui que nós temos aqui, acerca disso daqui, nós vamos estar discutindo daqui a pouco, ela deve conduzir-se de modo santo, respeitoso, né? Com espírito manso e quieto. Ser submissa significa dependência, humilde, obediente. Ou seja, quando a mulher ela toma esta responsabilidade para si, em ser, ela sabe que ela é dependente do marido em tudo, né? Porque ela casou para isso. E sabe, ainda que a mulher ganhe bem, e o marido ganhe pouco, mas ela reconhece que ele é o marido. Ainda que ela esteja trabalhando e ele desempregado, né? Ela reconhece que ele é o marido, porque não é o dinheiro, não é a posição, não é a situação financeira que a mulher vai ter acima do marido. Meu marido, ele é uma pessoa que trabalha na faxina, mas eu sou uma advogada. A pessoa pode pensar assim: eu sou um advogado, então na minha casa quem manda sou eu. Aí a Bíblia não está dizendo isso não, para você mudar isso não. Quem pratica tal coisa está cometendo pecado, que está fora da Bíblia.
Não significa você que é advogada ou engenheira ou que seja uma pessoa importante que ganha bem, você escolheu a pessoa que é faxineiro. Não foi Deus que falou, pega ele que é faxineiro e eu quero isso. Não foi Deus. Foi você que escolheu. Então se a pessoa escolheu, ela vai entender em todo o tempo que a Bíblia vai dizer assim, vós mulheres, seja submissa ao vosso marido. Ou seja, submissa está dizendo dependente do seu marido, humilde com ele, ou seja, obediente a ele. Em qualquer circunstância que vai resolver em casos mais seguros, vai ser o marido que vai estar lá. Então, esta é a situação que o apóstolo Paulo coloca, que a mulher, ela ganha o seu esposo, viu? Sem palavra, sem precisar discutir. E hoje os lares estão sofrendo muito, né? Acho que é melhor você afastar a sua cadeira um pouco para cá, missionária, para eu enxergar a missionária Helena, que eu tô... Não, é melhor a missionária ficar aqui. Eu tô vendo, eu preciso que você faça tudo assim. Pois então, a mesa é redonda, por favor. Pronto, então, a mulher... É melhor, né? A missionária Helena está escondida. A mulher alcançou um grau de liberdade muito alto. E com essa liberdade que a mulher conquistou, ela trouxe para si muito autoritarismo, sabe? Ela ficou muito num patamar muito alto, tipo assim, eu sou pedreira e meu marido é ajudante, então ele está abaixo de mim. Coitado, entendeu? Aí depois cheguei em casa, eu ganhei mais do que tu, rapaz, compreendeu? E ali, sabe, aí vem uma liberdade que virou libertinagem, e daqui a pouco os dois não se associam mais, aí vem aquela divergência, aquela briga, e a palavra lá que o pastor falou, benevolência, ela não sabe nem o que é isso, e nem ele. Aí o lar está completamente perdido. Aí os filhos ficam assim, olhando assim e falam, rapaz, eu nem vou me casar, você aí que nem papai e mamãe, ó, Deus me livre, eu vou ser que nem minha mãe, você que nem meu pai, como que vai ser minha casa? Eu nem casar eu vou, sabe, de uma, eu vou ficar com um e com o outro por aí, e pronto, e sabe? Aí começa essa coisa, essa briga começa, né? E vem o divórcio, aí vem, tipo assim, um consórcio, né? O povo começa a viver no lar assim, um consórcio. Vive hoje para se separar amanhã, vive hoje e amanhã para se separar depois, e vai indo assim. Então temos que tomar muito cuidado com não confundir liberdade com libertinagem e viver nesses conflitos, nessas desavenças dentro de casa. Vamos pela Bíblia, porque aí ensina melhor, né, pastor? Cada um viver apóstolo Paulo também, devidamente. Ele traz diretrizes aos maridos. Aqui no livro de aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, louvado seja Deus, ao 33, ele traz algumas diretrizes que está escrito assim: vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você entendeu aqui o ponto de vista? Qual seria a responsabilidade do marido? E que se ele fizer o contrário, ele está pecando? Olha a situação em que o apóstolo Paulo diz acerca: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Ou seja, a colocação está paralela. Se a pessoa sai fora desse plano, ele não está cumprindo a lei. No verso 33, ele diz da seguinte maneira: assim também vós, cada um em particular, olha só, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido, respeita o marido. Esse amor, irmão, não precisa ser mostrado para que os outros digam: nossa, eles vivem tão bem.
Aí quando dá as costas, dois em particular, tá se arranhando. Tá discutindo, tá fazendo cobranças. Porque o que mata muito a família hoje é as cobranças. Se é um mandamento bíblico, então que os dois tem que cuidar, a mulher se cuidem, se gostam, ela tem que procurar. E o homem tem que entender esse ponto. O marido ele tem que compreender esse ponto de vista aí, que a responsabilidade dada para ele cabe a ele em qualquer situação. Então, o apóstolo Paulo ele traz essa diretriz para o homem, e é dever do marido amar sua esposa, que ele um dia escolheu para si. E você sabe que é uma escolha da pessoa, é independente, porque assim, mas acontece que a mulher, hoje a mulher tá gorda, hoje a mulher tá desse jeito, a mulher tá daquele. Quer dizer, ele escolheu ela. Cuide dela. Ele escolheu ela. Então ele não tem que estar colocando defeito nela. Ele tem que zelar da sua esposa. E os lares hoje, missionária Helena, está sofrendo muito por conta de desprezo. A mulher se sente muito desprezada e mais para baixo. E a mulher precisa levantar a autoestima. Baixa autoestima. Na verdade, assim, como atualmente a missionária Isabel já disse, né? As mulheres alcançaram uma grande liberdade, né? E por essa liberdade, algumas têm a autoestima muito lá em cima e outras, ao contrário, ainda vivem num tempo antigo onde o marido, ele não, na verdade, ele nem sabia sobre esse negócio de submissão, porque acreditava-se que a mulher era escrava. Ela tinha que obedecer em tudo. E com esse ponto todo, hoje o marido já não quer mais assim, eu não posso lavar um copo porque eu sou macho. Macho não lava copo. Não passa roupa. Não posso servir os estende amigos. Convido os amigos para jogar, né, dentro de casa, para passar o final de semana. Mulher, faz o café aí, vai. Mulher, faz café, vem trazer o café. Então, traz a pipoca. E quando os amigos vão embora, quando vira-se as costas, o marido deixa a mulher com, tipo assim, você faz isso porque é o que você presta para fazer. Você só presta para estar na frente do fogão. Você só presta para cuidar dos filhos. Ai de você, se eu chegar em casa, você está me botando. Essa é uma atitude que infelizmente acaba casamento. Acaba, e a mulher acaba se sentindo muito para baixo, e isso leva até a morte, né? Porque a mulher se sente assim. Tem mulheres, isso eu acho que é a grande maioria, a mulher desde pequena ela é criada para agradar. Desde criança, desde que é um bebê, ela já vem com isso na cabeça, ela é criada para agradar. Eu comentei esses dias com a missionária Isabel, a gente comentando assim, como é impressionante que o menino brinque de carrinho e a menina de boneca, sem ninguém ensinar. Então a menina, desde pequena, ela já é criada para isso. Então, se o marido, que é a única pessoa, ou até mesmo os pais, né, que é a única pessoa que elas têm como referência, né, na vida delas, as humilha, então elas falam assim, não é que ele tem razão? Olha o meu cabelo, que feio. Olha o meu rosto, olha essas banhas. Olha os pneuzinhos. Eu tô ridícula, eu realmente não presto. Eu tô ficando velha, não é verdade? Eu tô enrugada, eu já não durmo, eu já não presto para mais nada. Ele tem razão. E essa baixa autoestima deixa a mulher tão frágil, tão fragilizada, que ela morre aos poucos e o marido, ninguém percebe, até que a morte realmente chegue. Porque se ela chega deprimida, né? Na frente do espelho, ela diz assim, na verdade não é que meu marido tem razão, eu não presto para nada. Eu sou uma pessoa feia, não sou valorizada, meus filhos não me amam, meu marido não me ama, minha vida não tem valor nenhum. Ninguém me quer, eu vou me matar. Talvez a morte seja a melhor solução. Hoje, e acaba se matando. O que a gente percebe, infelizmente, dias atuais, que a mal educação familiar que a pessoa inicia, desde quando namora, as pessoas não se preocupam mais sobre uma preparação da palavra de Deus. As pessoas, ela vai muito pelo impulso do beijo e abraço,
e dos passeios e das pizzas. Né? E só vê por fora, né? Só repara por fora. É como uma casca de banana, Não só vê olha por por fora. dentro, só por fora. Então, as pessoas, ela vai muito por esta aparência. E não procura descobrir, de fato, o conteúdo deste casamento, que pode acontecer no futuro. Até porque, muitas das vezes, não, ele tem uma moto, tem um óculos escuro, ele anda apertadinho, e ele só anda lá no shopping. Quando passa pela rua, tem pi na moto. Né? Então, é isso que está chamando a atenção da população hoje, e as pessoas não estão parando para ter uma preparação familiar, um planejamento antes de entrar numa embarcação. E depois, quando casa, aí vem as reclamações. Mas, antigamente, o que aconteceu? O pai e a mãe deu conselho. E por o pai e a mãe dar conselho, aí a pessoa vem e falou, mas você não me escutou lá no passado. Então é importante que a pessoa faça o quê? Procura sentar um pouco, puxar o freio de mão, tá? Para o carro um pouquinho aí, que está andando demais, e vamos conversar, vamos dialogar o que é um casamento, o que é um noivado, o que é uma vida dois, e nada melhor do que uma pessoa que já convive com o seu companheiro, com a sua esposa, seu pai, sua mãe. Presta bem atenção à recomendação, porque não é todas as pessoas, missionária Helena, que têm essa possibilidade de ter um pai e uma mãe para dar um conselho. Não são todas as pessoas. Então, mas se você tem, ou que você conheça casais que possa te orientar, trazer uma certa educação para que você venha se preparar para esse relacionamento futuro, então faça isso. Mas para um pouco, para que você possa aprender e quando chegar o momento do casamento, você está preparado. Porque tem muitos lares sofrendo hoje e tem pessoas que a Bíblia fala assim, que as mais velhas, ela tem que ensinar as mais novas a servir a Deus e ser boa dona de casa. Mas o que as coisas estão ao contrário. Estão dando maus conselhos. Maus conselhos. Marido se trata desse jeito, o marido tem que ser tratado desse jeito. E isso está destruindo, ou seja, ela não vive bem e quer destruir a vida de alguém. Então nós precisamos de quê, irmãos? Nós precisamos que pessoas parem um pouco para poder aprender sobre a questão e venha estruturar a sua família. Venha estruturar o seu lar. Porque Deus, ele se preocupou. Se Deus disse assim, não é bom que o homem esteja só, ali uma companheira, ou seja, uma ajudadora, uma pessoa que esteja do seu lado. Mas o que se vê hoje, né, é a mulher querendo bater de marido, querendo ir para cima de marido, quer falar mais alto de marido, quer mandar de marido, quer aquela situação, marido que quer fazer isso. Quantos lares estão sofrendo crianças aprendendo com seus pais? O que você pode dizer sobre questão de filho? Filho que aprende. Porque assim, eu acho, como o pastor disse, isso são exemplos. Para a gente casar e ter um lar abençoado, a gente tem que aprender em algum lugar. A gente nunca nasceu sabendo de nada. Toda a trajetória da nossa vida, a gente tem que aprender alguma coisa. Então, se para o meu lar ser saudável, eu tenho que me basear em um lar, em um casal saudável também. E quem mais, nada melhor do que os pais. Então, de certa forma, eu particularmente, vendo a derrota dos casamentos atualmente, eu culpo os pais das pessoas. Por quê? Se eu vejo um casal que, recém-casados, planejaram um filho, ok, vamos ter um filho. E agora, o que é um filho e como vamos criá-lo? Se o casal eles já discutiram antes, a partir do nascimento do filho, tende a não discutir mais. Se agrediam antes, tende a não se agredirem mais. É verdade. Por quê? Ao colocar a criança, ao expor a criança neste meio familiar,
Está ensinando a criança o que é um casamento. Está ensinando a criança o que é uma família, o que é ser um homem, o que é ser uma mulher, o que é ser um pai e o que é ser uma mãe. Então, se hoje há tantas derrotas no casamento, é porque antigamente os pais não souberam dizer para o seu filho como um homem deve tratar uma mulher, e as mães também não ensinaram para suas filhas como uma mulher deve ser tratada e como deve tratar também o homem. É verdade. Tratar o marido, porque se eu tenho exemplo no meu lar, minha mãe, ela sempre serve o meu pai, ela está sempre com um sorriso no rosto, minha mãe está sempre arrumada para o meu pai, minha mãe, ela tem aquela benevolência em atender às necessidades do meu pai. Então, é assim que se deve ser uma esposa. E o filho, vendo também que o pai, ele atende às necessidades da mãe, ele está sempre em benevolência com a mãe. E ainda, eu digo que em simples coisas, eu comentei isso com o pastor mais cedo, um pai, ao puxar a cadeira para a filha almoçar, para a filha jantar, ao dar uma flor para a filha, abrir a porta do carro, ele está ensinando para ela o que um homem é e como ela merece ser tratada. Então, ela vendo aquele exemplo do pai, ela vai falar, eu não posso aceitar nada menos que isso, porque o meu pai é um exemplo de homem. Então, eu quero um homem como o meu pai. Como o meu pai é com a minha mãe, como o meu pai me trata. E a mesma coisa, né, o filho vem do exemplo do pai, ele fala, eu quero ser um homem como o meu pai é. A Bíblia diz assim, missionária Helena, que no Efésios capítulo 6, 1 e 2, fala de obediência, honra a pai e mãe. Para quê? O que acontece através desta segurança que vem sobre essas três palavras? Sobre a pessoa obedecer, honrar e amar. Então, o que acontece? A Bíblia acrescenta... Eu acho até, pastor, que deveria ser ao contrário as palavras. Deveria ser amar, obedecer e honrar. Porque é através do amor que vem as outras duas coisas. Sim. Né? É que a gente percebe o quê? Que através dessa segurança, a Bíblia fala assim, que os dias serão multiplicados. E também vá bem. A passagem está dizendo aqui, olha, presta atenção, eu vou ler para os irmãos aqui. Ele olha assim, olha, vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor. Ó, tem que ser crente, viu? Porque somente crente faz essas coisas. Porque quando o filho é descrente, ele vai obedecer, mas ele obedece por causa de a pessoa ser oprimida. É que o pai costuma pegar aquelas bainhas de facão, aqueles correios, aí obedece por causa disso, mas não obedece no Senhor. E quando se fala obedecer no Senhor, vem amor, vem cuidado, vem ensinamento. Viu? Nós vamos entrar daqui a pouco sobre a questão da disciplina, onde Deus diz que é para obrigar ao filho a servir a Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 e versículo 7. Deus pede para que Moisés, para o povo, obrigar aos pais a ensinar os filhos, viu, a ter disciplina para andar dentro dos caminhos do Senhor. Então, ou seja, a Bíblia está dizendo aqui, ó, para que te vá bem, ó, para que te vá bem e viva muitos anos. Aleluia. Você compreendeu? Olha. O que é a pessoa obedecer, amar e honrar? Então, o cristão precisa de fato olhar para isso, para que os dias, além, a pessoa parece que está preocupada com os dias prolongados, mas não está preocupada em viver bem. E para a pessoa viver bem, ela precisa ser instruída. A pessoa precisa ser instruída, precisa ter uma preparação para poder saber viver bem. O que é viver bem? Não é só comer do bom e do melhor, né? Isso aqui no outro. A pessoa está em paz, a pessoa tem alegria, tem satisfação. Né? O esposo vai ali comprar pão, a esposa já está com saudade. Né? Não é importante isso aí? Mas você agora, se não imaginou... já estava com medo de... Aí a pessoa chega lá, já o outro falou assim, já foi tarde. Não vê a hora de você sair de casa. Ô, homem chato. Ô, mulher chata. Então a pessoa começa... Falando assim, eu já fiquei com saudades dele. Aí.
Tá vendo? Então o que acontece é assim. Você vai demorar para chegar? O amor é lindo. Então, irmãos, é importante a gente ter cuidado, né? Viver bem, para que te vá bem. E quando a pessoa vai bem, as coisas vai tudo bem, viu? Meu irmão, você se contenta com pouca coisa dentro de casa. Nem mistura tem naquele dia, mas os dois é feliz. Entendeu? Mas Ele falou em acontece que... mistura porque ele gosta muito de carne. Cadeira. Estou tratando com isso, né? Então o que acontece, nós entendemos aqui, irmãos, nós entendemos sobre a questão que a palavra de Deus, ela traz para que a pessoa possa viver bem, a pessoa possa prolongar os seus anos de vida. Glória a Jesus. Né? Mas para isso é como a gente tem que fazer o quê? Entrar no caminho da honra, respeitar os seus pais. Pois vai te fazer falta isso daí, né? Uma certa feita alguém comentou numa mensagem dizendo a seguinte questão. Diz que o filho chegou na igreja e percebeu que o pai tratava a esposa na frente do pastor e dos irmãos com aquele carinho, com aquele cuidado, né? Com aquele amor, com aquela coisa toda. Aí diz que o filho falou na frente do pastor e dos irmãos, falou assim: pai e mãe, vamos morar aqui na igreja? Aí ele falou: não, meu filho, nós temos a nossa casa. Aí falou: pai, mãe, vamos morar aqui na igreja? Aí ele falou: por que você está falando isso, meu filho? É porque lá na nossa casa vocês brigam muito, você bate até na minha mãe. Aqui você ama ela. Vou morar aqui. Aqui você cuida. Essa é a questão, hein? De que adianta viver de aparência para os outros? Nós temos que viver bem. A Bíblia diz aqui aos Efésios que tem que ser em particular. Ou seja, os dois, ele tem que amar sempre. Aleluia. Tem que cuidar sempre. Tem que respeitar um ao outro. Tem que procurar honrar o que a palavra de Deus... Amável, você né, sabe, pastor? eu vou falar uma coisa muito séria aqui. Vou falar muito séria aqui uma coisa. Você sabia que se nós não cumprir isso daqui, até isso implica salvação? Salvação, muitas das vezes, a pessoa está preocupada com outras coisas. Eu já vi pessoas dizer para mim: eu não adultério, eu não estou roubando, eu não estou matando. Mas está brigando com o marido, está mandando ir para o inferno, está querendo matar o marido? Adianta. Ou o marido está vice-versa fazendo com a esposa? Você já imaginou? Então não adianta descumprir a palavra de Deus. Porque ela não olha só o ato da pessoa. Eu não saí da igreja, eu estou fora da igreja, não, estou na igreja. Eu não estou adulterando, não, eu não estou fazendo. Mas está dentro de casa, está uma guerra. Está adulterando lá. Está adulterando lá. Pronto. Então é preciso tomar cuidado para que a pessoa não venha cometer certos pecados, porque se é pecado, meu irmão. A pessoa tem que parar, respirar e falar: peraí, onde foi que eu errei? Eu errei aqui, eu vou consertar esse negócio aqui. Porque eu vou começar a minha mudança de vida dentro do meu lar. Porque o plano de Deus foi lá que começou. Aleluia. Quando se conheceram, não era meu bem, meu amor. Né? Não via a hora de chegar o sábado. Eita, eu vou fazer um bolo para ele. Olha, eu vou levar uma pizza para ela. Não era assim? Então, não depois de casar. Eu mesmo, quando eu conheci a minha nora, a Helena, aí eu falei assim: nossa, eu gostei tanto assim, né? Do jeitinho dela e tudo, que eu pensava assim: rapaz, olha só, bem que eu queria uma menina assim pro meu filho, viu? Mas os dois, né, nem se batiam, nem se conversavam, não se batiam assim. Não ia muito bem uma com a cara do outro, né? Ou não se olhava. Mas aí quando foi depois, né, que eles começaram a se gostar, aí eu comecei a orar dobrado. Eu orava para ela ser feliz. E depois eu comecei a orar para ela ser feliz com o meu filho. Porque eu sabia a criação que eu criei o meu filho. E eu sabia que um dia o meu filho, quando ele se casasse, ele ia fazer a mulher dele feliz. Porque eu falava: eu soube criar o meu filho. Você compreendeu? Então é tão maravilhoso, é tão gostoso. Eu sabia que o meu filho ia ser o namorado, o noivo e o marido.
Presta bem atenção uma coisa aqui sobre a questão da educação. Então, deixa eu finalizar. Sobre a educação que eu estou falando. E sobre isso que você falou, né, em mudança, nunca é tarde demais para mudar. Se o casamento tá de mal a pior, o que basta é a boa vontade para continuar juntos. Se os dois querem continuar juntos, o conselho é sentar a partir de agora, quando a live acabar, conversar, dialogar. Conversar. Nós vamos continuar juntos, não vamos? Vamos. Quais pontos temos que melhorar para uma boa convivência? E começarem a seguir esse planejamento. Porque nunca é tarde para mudar. Nada melhor do que um diálogo. Se há amor, eu tenho certeza que os dois terão que fazer com que dê certo. Olha, eu não gosto disso, mas por amor eu vou tolerar. O marido, ele tem defeitos, vários defeitos. E a esposa também tem vários defeitos. Mas não é por causa desses defeitos que vai divorciar, vai xingar, vai bater. É aprender a tolerar, por amor. E assim, um, né, baixar a guarda, o outro baixar a guarda, para fazer com que o casamento dê bem, se dê bem. E você, da missionária, falar isso aí, eu me lembrei, né, pastor? Quando a gente os lares, saiu para fazer orações nos lares, e aí tinha uma esposa que estava largando o esposo por causa de bafo. De bafo. Rapaz, não é só escovar os dentes. Escovar bem, né? A linha assim, ó. Por favor, né? Aí eu só sei que teve uma reconciliação ali maravilhosa, né? E os dois estão bem. Então, irmãos, não vamos brigar por qualquer coisa, se separar por qualquer coisa, mas nada melhor do que um diálogo. Eu dizer onde eu me sinto bem e ele disser, o esposo disser onde eu me sinto bem, como eu me sinto bem, o que eu não gosto, o que ele não gosta, o que ela não gosta. Os dois se conversarem. E depois tudo vai. Só um mar de flores de rosas. Então, muito bem. Então, o que a gente entende, irmão, que essa responsabilidade familiar, ela acontece quando a pessoa abre o coração para poder dar lugar a esse compromisso. Porque se a pessoa deixar de ser responsável, ela abandona, ela faz um abandono no casamento. E quando a pessoa faz essa prática do abandono no casamento, a pessoa despreza totalmente e depois vai aventurar com outras pessoas. Você pode perceber que a pessoa ela pode aventurar em outra pessoa, mas ela vai sofrer as consequências. De qualquer forma, vai sofrer as consequências. E é preciso tomar o máximo de cuidado. Quantos homens e não conseguem sequer voltar para casa? E da mesma forma a mulher também que trabalha fora, eu vou chegar em casa, vou aguentar isso, aguentar aquilo. Então isso aí já é o adversário, né? Que procura colocar esse empecilho no meio dos casais. Então é melhor que ao invés dele ou ela disser assim, eu não vou para casa, eu vou para o barzinho com meu amigo, vou para o barzinho com a minha amiga. Não, se conversem os dois e chegam a um acordo pleno, porque é melhor, né? É verdade. Por exemplo, realmente assim, quando a Bíblia diz que o casamento também é um dom, né? Tem pessoa que tem um dom, e aí? E quem não tem um dom? Então não casa. Né? Tem um dom, também tem um dom também. Olha as perguntas. O casamento é um dom. E se a pessoa não tem dom, então não inventa casar, porque senão vai ser sempre um problema, né? Porque o casamento é uma livre escolha. A pessoa tem a livre escolha, mas o casamento, a Bíblia mesmo fala que é um dom, não é para todo mundo. É uma responsabilidade para aquele realmente que assume. Agora, se a pessoa não tem responsabilidade, então não casa. Vai dar problema. Porque ele vai dar problema, ele vai criar problema. Se eu, por exemplo, se eu entendo, existe o celibato. A Bíblia fala do celibato, né? Lá em Coríntios capítulo 7, a Bíblia fala do celibato. Então, se a Bíblia fala do celibato, a pessoa escolhe ficar só. Ou seja,
Ele saiu do casamento e não foi por causa de adultério, então ele está livre para ele. Porém, tem uma coisa, ele não pode casar mais. Mas se ele sair de um casamento, discutiu, bateu boca e saiu do casamento, para poder falar, vou viver no celibato, mas agora arruma outra pessoa, ele já adulterou, cometeu o pecado. Porque a pessoa só pode casar outra vez quando há adultério, quando há um erro, né, uma desonra na família. Mas se a pessoa não tem dom e a pessoa sabe que você, eu vou tirar um ali, vou passar um tempo ali, vou sair fora, então não faça isso, porque vai complicar a vida de ambos. Então a pessoa tem que usar a cabeça para pensar direito na questão que vai fazer, porque, irmão, implica salvação. Implica salvação. É preciso tomar cuidado. Muitas pessoas saem do casamento assim como que é uma pena voando, né? Discuti, bati boca, vou partir para outra. Está errado. A Bíblia não dá esse direito para ninguém se separar por qualquer motivo. A Bíblia fala só em caso de adultério. Então muitas pessoas não respeitam o casamento, vai lá e comete o erro e depois destrói aquele casamento e ainda quer sair por bem ainda. E vemos vários exemplos, pastor, de pessoas assim. Esse é o maior exemplo que eu mais vejo em toda a minha vida. A pessoa fala assim, ele é mulherengo, né, e tal. Aí ele, mas você me conheceu assim. Então, quando você me conheceu, você sabia que eu era assim. Então, você tem que me aceitar assim. Só que não é bem assim. Quando a gente diz sim lá no altar, a gente não está dizendo apenas eu aceito do jeito que ela é. Não. Eu aceito mudar por ele e por mim também. Porque casamento é mudança em ambos para que dê certo. Então, se antes eu fazia algo, agora que eu casei, ela não gosta, eu não vou fazer. Antes eu adorava o meu futebol, todo domingo eu ia lá com os meus amigos jogar futebol, mas a minha esposa não gosta que eu faça isso. Mas eu tô casada, então eu não vou. Pronto. Não é, você me conheceu, você sabe que eu sou. Você sabe que eu sou assim. Muitas mulheres ficam no pagode, lá no tanque. E o homem lá, pagode aí não pode, né? Tem que mudar. Tem que mudar. Esse pagode aí é triste. Então, olha bem aqui, o comentarista fala assim, Leno, bem só. Quando o homem é omisso no lar. Tá vendo? Eita. Eu vou ser mais claro. Quando o homem é irresponsável no lar. Quando ele é irresponsável no lar, ele faz a prática do abandono. Entendeu? Porque, o matrimônio é uma situação de dar e receber. Olha. Você entendeu? De dar e receber. Então você procura ajudar o homem. O homem quer uma roupa passada. Ele dá carinho, ele dá cuidado. Não é, irmã, assim? Então eu dei a roupa para ela. Eu te dou. Você quer de volta então toma, leva embora. Não é isso, não é esse ponto de vista. É de dar e receber. Eu não quero mais tu. A pessoa, ele tem que procurar, irmão, a esposa, ela faz as suas dedicações, mas também ela quer. Receber. Ela quer receber em troca, né? Não é chegar assim, a pessoa só requerer, eu quero minha roupa passada, minha roupa lavada, não é isso não. E homem também faz esse tipo de ação, como a missionária falou. Homem lava roupa, homem cozinha, e é bom aprender, porque no dia que tiver sol, vai saber aprender a cozinhar. Né? Vai passar por situação ruim. Olha só o que ele diz aqui também. Pastor, vou só dizer uma coisa. Quando a mulher, eu digo a mulher e o marido também, quando eles se amam, quando ela aprende o que é ser submissa, ela vai ser tão feliz de ser submissa, que ao invés do marido dizer assim, beijo meu chulé, ela já está lá dando um beijo nos pés dele, em agradecimento a Deus pela existência dele, por ele existir e ela ser feliz do lado dele. É coisa tremenda. É bem verdade, irmãos, que a gente percebe que os lares sofrem. Os lares, eles vêm sofrendo muito, justamente por causa do descuido, né, das pessoas
As pessoas, eles querem, faz muita exigência dentro do lar, né? E poucos cuidados, né? As pessoas não procuram olhar essas responsabilidades, não procuram ver as coisas da forma como é. Então, vem aquelas limitações, né? Então as pessoas têm que procurar fazer o quê? Fazer por onde, todo tempo, conquistar. Nós vivemos num tempo de conquista. Né? Você quer ver o seu lar sadio, quer ver o seu lar feliz. Nós estamos em época de conquista, tempo de conquista. Então você tem que conquistar a sua família, conquistar seu marido, conquistar sua filha. Quantos pais estão sofrendo com filhos que estão depressivos? Pessoas novas, com tudo pela frente e depressivas. Agora, porque o problema já começa dentro do lar. Já começa dentro do lar. E a pessoa quer buscar um refúgio em alguém e não acha. Não encontra. Então a pessoa tem que procurar pensar um pouco nessa situação. Porque amanhã, né, mais tarde, é que você vai ver a gravidade do mal que está causando dentro do lar por não zelar. Porque depois que vê o filho naquela situação, a filha naquela situação precária, você vai buscar refúgio aonde se você não tem? Você nunca teve preparação para isso. Então, é preciso tomar cuidado, porque a vida conjugal não é só apenas pizza, rodízio e passeio, roupa nova, curtição, não é isso não. E não é só chegar dentro de casa lá, ou comer, beber, vou para a rua, vou comer, beber, vou para a roupa passada, vou para a rua. Não é assim que funciona. Isso não é vida. Isso não é vida para ninguém. Para a pessoa chegar, o marido chegou dentro de casa, almoçou e rua. Isso não é vida. Só aprendemos o verdadeiro amor depois que estamos debaixo do mesmo teto, passando a mesma necessidade juntos, a falta do alimento, a falta da água, do pão, sabe? Aí começa a sofrer os dois juntos e nunca se separar por nada, estar sempre juntos, né? Correndo, sofrendo juntos, aí vai descobrir o verdadeiro amor. E nunca a mulher tira a autoridade do marido e nem o marido tirar a autoridade da mulher. Ambos se reconhecerem, se cuidarem, se amarem, né? Se preservarem. Preservar a família. Hoje nós estamos vendo, missionária, o quanto os lares sofrem com a falta de amor. Como que as pessoas estão perdendo o amor. Parece que houve um costume de vivência. Pessoa, aquele brilho todo. Vivendo por viver, né? Aquele brilho todo que existia desde o início, quando se conheceu. A Bíblia fala, para ser mais claro, a Bíblia fala em Timóteo que a gente tem que fugir das paixões carnais. Paixão carnal é um sentimento que entra na pessoa quando a pessoa vê alguém e sente atração por ela. Ou seja, enquanto não concretizar aquela situação que ele quer, o que ela quer, aí o amor está em pauta. Mas quando aconteceu, acabou o amor. E esse negócio do amor é uma questão a ser cultivada, né? O amor, ele é cultivado dia após dia. Não é porque eu conquistei a pessoa naquela ocasião do namoro, do noivado, e casou e acabou, ele vai ser conquistado o resto da vida, tá tudo certo. Não, é uma questão a ser continuamente conquistada. Todos os dias tem que ser conquistado. Mas como que eu vou fazer isso? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho o que comprar. Como que eu vou conquistar minha mulher ou meu marido todos os dias? Com simples gestos, não é verdade? Uma roupa lavada. Às vezes eu conquisto meu marido com cartas. Deixo uma cartinha lá na bolsa dele para ele ir trabalhar, deixo lá escondidinha. Quando ele abre a bolsa lá no trabalho dele, ele vê a cartinha. Mas quando a mulher casa por fama e por dinheiro? Não, aí não tem amor, aí não tem como conquistar. Aí quando ele... Não é verdade? Quando ele lê, pastor, aí tá escrito assim, eu te amo, dinheiro. Mas também amo a flor. Aí eu quero dinheiro. Aí não dá. Então, se não há frustrações. É do amor só. A pessoa... Só quando há amor. Daqui a pouco vocês vão
cantar assim, um fio de cabelo no meu paletó. Né? É porque às vezes a conquista, né? Às vezes sim. A pessoa, um simples gesto de uma pessoa conquista a outra. Né? Então a pessoa, você vai olhar. Até uma massagenzinha assim, ó, no ombro da esposa, já deixa ela feliz. Já deixa feliz, cuidado. Tirar o sapato do pé. Oi? Paixão, o que é amor? Oi? Paixão e amor, o que é? A paixão, ela acontece por aquele sentimento de vontade. É uma atração, um sentimento de vontade. Então, a Bíblia chama de paixão mundana. Paixão mundana, ela vem por esse sentimento de querer. Eu quero, e querer não é poder, né? A pessoa sente paixão por uma pessoa por uma atração. Né? É uma atração, ou seja, é engodado, como o Tiago diz lá no capítulo 1, verso 14, né? A pessoa é atraída por alguma coisa. A Bíblia chama de paixão carnal. Né? Então, quando é paixão carnal, é um desejo. Enquanto a pessoa não faz, não pratica, aí ele não desvazeia. Mas enquanto ele está naquela lei, como nós aprendemos aqui, aquela lei que é a lei do pecado, que a pessoa coloca dentro de si, a vontade de querer, então, enquanto ele não praticar, ele não perde aquela vontade. Você compreendeu? Depois que praticou, é que a pessoa vem. Você confunde, né? Paixão com amor, né? Não, negócio de paixão. Não, eu posso sentir. Eu posso sentir amor e paixão pela minha esposa. Paixão, cuidado, zelo, carinho. Né? Eu tenho essa paixão por ela, pelo que ela faz, aquela que me chama a atenção, aquelas coisas. Então eu posso sentir, mas isso aqui no Senhor, porque eu estou debaixo da misericórdia do Senhor. Mas quando se fala, a Bíblia diz assim, sobre paixão carnal, a Bíblia está falando da paixão, fugir da paixão carnal que a Bíblia fala, esse é um sentimento que envolve a atração física. E é passageiro. É uma coisa que vai. E agora você vai. Dali já não é mais aquela pessoa, já é outra. Né? Então isso assim, puxa, eu estou apaixonado por aquela. Tá nada. Não é apaixonado por aquela pessoa. Você está atraída. E a pessoa estando atraída por uma pessoa, o que vai acontecer? É um risco muito grande se ela não tiver uma preparação. Achei como um natural de fogo, aquela palha assim, que fogão para apagar. O amor, mas o amor, irmão, amor, para quem está namorando, eu não gosto de usar muito a palavra namoro, porque a Bíblia não tem namoro, existe noivado e casamento. Mas as pessoas praticam, né, porque o próprio governo, o próprio país ensina tal coisa para dar flores, comprar chocolate, virou cultura para algumas pessoas, então a gente, né, se cala diante de certas coisas, mas o correto seria noivar e casar. Mas presta bem atenção numa coisa. A pessoa precisa tomar o máximo de cuidado com o sentimento. Precisa tomar cuidado com o sentimento. Amor na vida 2, ela só vai descobrir de fato. Ela só vai descobrir de fato. De 1 ano, 2 anos, quando estiver debaixo do mesmo teto. Mas é isso que eu estava falando. Debaixo do mesmo teto. Para a pessoa saber de fato como dormir junto, acordar junto, jantar junto, almoçar junto, estar vivendo junto. Aí a pessoa vai saber de fato. Porque aí vai entrar um certo respeito ou libertinagem, como a missionária Isabel falou. Ou vai entrar um respeito, um carinho, um cuidado, ou vai entrar uma libertinagem. Porque a pessoa começa agora a desfazer e olhar defeito na vida dos outros. Verdade. Então isso é um problema. Agora, paixão é momentâneo. Viu? Paixão é uma coisa momentânea. Porque você sente a paixão, que é uma vontade, é um querer, e aquilo ali, aquele fogo apaga. Quantas esposas estão dentro do seu lar? Limpando, arrumando, cuidando, lavando, passando, fazendo comida, cuidando disso, daquilo, aí tá lá. Não tem um tempo nem sequer para se arrumar para o esposo, né? Não tem sequer um tempo. Aí ele tá lá
Aí passa uma fulaninha, faz aquele olhinho de peixinho morto. Aí ele já vai que nem o pica-pau, assim, né? Atrás. E aí, né? Como A gente manter, quando olha, a gente se ama, a gente cuida, né? Gosta da pessoa do jeito que ela é. Vai estar sempre apaixonado por aquela pessoa que foi, né? Aquela que você escolheu para estar com você. a pessoa precisa fazer né? autoavaliação no casamento para poder analisar como manter o amor na família. É preciso sempre tomar cuidado. Um dos pontos é ser humilde, ter diligência, entendeu? A pessoa ter presença no altar e a pessoa podendo ser humilde, essa pessoa sendo humilde, todo o tempo ela nunca se exalta. E você sabe que as pessoas despertam muitos ânimos dentro de casa. Às vezes até por um copo que está fora do lugar, uma meia ou qualquer coisa, a pessoa tem reclamação de tudo. Então tem coisas que ao invés de eu reclamar porque isso está aqui, eu mesmo vou lá e tiro e guardo. Pastor, e nesse ponto, né, eu vejo até o exemplo da minha casa. Na verdade, nós mulheres, a gente somos muito estressadas, né? Qualquer coisa que está fora do lugar. E às vezes na minha casa eu percebo isso, mas eu só percebo, infelizmente, depois que passou, né? E é questão de segundos. Uma coisa, um tempo atrás eu fiquei brava porque eu fui à feira e antes de ir à feira eu falei pro meu marido, limpa a geladeira. A gente tinha deixado a geladeira descongelar durante a noite toda. Eu falei pra ele, limpa a geladeira, né? Quando chegava eu colocar as coisas na geladeira e tal. Aí eu fui na feira, demorei. Quando eu voltei, o meu marido tinha limpado o chão, lavado a louça e ele não limpou a geladeira. Mas quando eu abri a geladeira, eu vi que a geladeira ainda estava suja, eu fiquei tão brava, eu não falei nada, mas eu fiquei muito brava, eu comecei a bater tudo e a limpar a geladeira. E ele percebendo toda essa situação, ele não disse absolutamente nada. Nada ele disse. E aí, depois que o meu estresse todo passou, eu sentei, ele falou, amor, você viu que eu limpei o chão e lavei a louça? Falei, não, muito obrigado. Aí ele falou, pois é, não deu pra mim limpar a geladeira, por isso que você ficou brava, né? Eu falei, sim, mas me desculpa. Ele, não, tudo bem, eu te entendo, você tava estressada. Então, tipo, tu tinha tudo pra sair uma discussão, pra brigar, mas pela inteligência dele, pela sabedoria dele, não houve nada. Tá vendo o que acontece? Então é muito cuidado bom, para que a pessoa possa ser um exemplo dentro do lar, porque se ele pudesse olhar pelo um lado machista, ele poderia alterar a voz, e poderia ter a coisa tomado outro rumo, né? Até porque ele já tinha limpado o chão, lavado a louça. Né? Aí agora a minha nora acabou de testemunhar a criação que eu dei pro meu filho. Entendeu? A pessoa tem que de fato, né, irmão? E deixa eu fazer uma observância. A minha nora pediu para que ele limpasse a geladeira. Agora por quê? Porque os dois trabalham fora. Então é justo que quando o marido chegar primeiro em casa, se ele chegar primeiro em casa e tiver a comida para fazer, ou a louça para lavar, ele vai lá e dá uma ajuda à esposa. Ou vice-versa. Você compreendeu? Aí isso aí é lindo, é maravilhoso. Ver o casal se ajudando, consertando o que está desconcertado, limpando o que está sujo. Isso é muito bom. Não é machismo e nem é que ela é folgada. Quer ficar de braços cruzados, olhando o celular, assistindo televisão e o marido sendo a mulher e ela o homem, entendeu? Mas ambos, se eles trabalham, os dois devem se ajudar. Chegar em casa, um fazer uma coisa, outro fazer outra. Isso é lindo demais. Faz parte, né? Faz parte. Faz parte. Glória a Jesus. De que as pessoas possam dar as mãos, né? É aí que está o bem viver, o bem-estar, a convivência dentro do lar. Uma coisa interessante aí. Uma coisa interessante. A pessoa não pode acontecer de fato sobre a questão da forma de expressar e a forma de exigir, porque cria tanto para um como para o outro uma certa demanda de mandar, e isso traz um certo problema para dentro do lar.
Então é importante para a pessoa tratar com carinho, com cuidado, com amor. Igual também lá no Porque nessas horas aí, segura aí, nessas horas você percebe que na hora quando você fez um pedido, não aconteceu, mas o amor que ele tem por você, ele se calou, ficou quieto e percebeu que você até analisou o caso, que não precisava tanta... É que ele é detalhista, ele é igual a mim, é detalhista. Ele foi começar pelo começo. Se eu não começar pelo quarto, para poder chegar na cozinha... E não é questão de mulher mandar de marido, não é isso? Não é isso. É inclusive o que eu ia te falar. Lá na minha casa, eu começo pelo quarto, até chegar na cozinha. O seguinte, Lena, eu falo para ele que nós somos o exemplo para o nosso filho, né? Então, tudo que eu quero ensinar de bom para o nosso filho começa primeiro em mim e nele. Pronto. Então, por exemplo, eu quero ensinar para o meu filho os valores de gentileza, pedir por favor, obrigado, por nada. Eu e ele já praticamos. Lá em casa, ele não pede nada por, tipo, Helena, pega lá um prato para mim. E eu também não falo com ele, Fábio, pega lá um prato para mim. Não, Helena, pega para mim, por favor, um prato. Fábio, pega por favor para mim uma colher. A gente nunca fala nada por mandar, sabe? A gente sempre pede o por favor. E isso é interessante porque é um valor dentro do lar que tem se perdido. Por ser minha esposa, por ser meu marido, ele não precisa ouvir por favor. Ele sabe que tem que pegar, ela sabe que tem que pegar. Então isso é muito importante porque os filhos vão olhar e vão aprender. Observar tudo. Então eu falo para ele, tudo que eu quero ensinar para o Lourenço, primeiro nós dois temos que fazer. Então se eu quero ensinar ele a falar por favor e obrigado, eu e ele primeiro temos que falar por favor e obrigado. Porque é algo que ele vai aprender por observação e não porque eu vou falar, olha, quando você pedir alguma coisa, você tem que pedir por favor. Não, ele vai observar e vai pedir. Né? Então, meus irmãos, nós percebemos que a importância para a pessoa viver bem no lar é preciso que cada um se dedique um ao outro. Dedicação, as pessoas pensam um pouco, afeto, compreensão. Esse negócio aí, dedicação, afeto, compreensão, carinho. É preciso que a pessoa possa compreender um ao outro, né? Porque nós temos muitos casos de separação, muitos casos de desentendimento. Tem pessoas que vivem presas dentro de casa. É verdade. Pessoas que não vivem, vegetam, né? Pessoas que não têm mais aquela condição, como dizer assim, eu sou feliz, né? Porque devido com a despreparação por não cuidar, porque é uma coisa que a gente vai bater sempre, né? Para viver bem no lar, é preciso que a pessoa tenha essa preparação desde o início de tudo. Porque se você não fizer essa preparação, você vai ter dificuldade no futuro. Você vai ter dificuldade no futuro. Tem que ter, em primeiro lugar, uma boa escolha. Porque a pessoa... Saber escolher. A pessoa chega, não teve preparação. Se o meu filho, o Fábio, não tivesse essa preparação, esse diálogo, sempre que eu tive dentro da minha casa, esse tratamento, já que passei por diversos processos difíceis aí, mas Deus deu graça para nós, o Senhor nos deu condições de a gente poder vencer todas elas. Então, o que acontece? Hoje nós podemos o quê? Podemos aconselhar um, podemos aconselhar outro e fazer com que outras famílias possam ser felizes, né? Dá para eles, ser bons exemplos, né? Ele quer É bom que a gente finalizar. O assunto é grande, a gente termina depois. Tá bom. E nós vamos aproveitar, irmãos, agradecer a Deus, porque todos os irmãos para agradecer, a missionária Helena que vai estar tendo cuidado aqui de verificar. Pode falar aí sobre as pessoas. Inclusive, nós pedimos aos nossos irmãos internautas, nossos irmãos que estão acostumados a estar conosco, você que quiser aí, assim, fazer o seu discurso, ou se não, se você quiser fazer alguma pergunta, ficou alguma coisa aí no ar
que você quer assim saber mais profundamente, ou você quer formar aí uma enquete, um debate sobre tal assunto, você fale conosco. A gente está aqui para isso, porque nós podemos não ter assim tanto entendimento, mas nós queremos juntamente com você aprender, tá bom? Então, saber acerca da boa escolha, de como estabilizar o nosso lar, né? Viver bem entre quatro paredes, ser marido de uma só mulher, mulher de um só marido, né? Esse negócio, essa convivência aí, esse negócio da mulher, não dá certo com fulano, vou arrumar outro. Aí a outra fala, não dá certo com fulana, vou arrumar outra. Rapaz, tu vai ser marido de quantas mulheres até Jesus voltar? Mulher, tu vai ser esposa de quantos maridos até Jesus voltar? Saiba que você tem o seu defeito e ele tem o dele. Quando você aceitar o teu defeito, aí você vai aceitar o dele. Ambos vão viver juntos, porque Jesus permitiu. Porque Satanás não une ninguém, mas Jesus une. Então que o teu lar esteja debaixo das mãos potentes do Senhor. Que você aprenda a ser submissa ao Senhor Jesus, submissa ao teu esposo. E ele também reconheça você como um vaso frágil, né? Entendeu? Você, né? Que os dois se conversem. Nada melhor do que um diálogo. Eu dizer para ele, né? Onde está tudo bem? E ele dizer para mim, onde está tudo bem? Ou ao contrário, né? Porque não existe nada melhor. Então que depois você esteja aí, fale conosco depois aquilo que você ficou com dúvida e vamos aí continuar esse bate-papo familiar. Em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Temos que agradecer aqui, né, a nossa irmã Luísa Alves, nossa irmã Márcia Oliveira, a nossa irmã Soninha, da Luz de Israel, nos cumprimentou com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Ao pastor Eronildo e toda a família. Ô, Glória, um beijo. Nosso irmão Cláudio de Oliveira também nos cumprimentou com a paz do Senhor. Maria Joana Santiago e a nossa irmã Iraci Silva. Amém, Iraci. Deus Hoje eu estava ocupada. E Deus aí, abençoe. a cada irmão, né, que nos acompanhou nesta live, fiquem ligadinhos, porque vai ter continuação futuramente. Não tem de falar igual o meu netinho. Nós vamos... Dá o sininho, dá o sininho. E um like. Vamos ative o seu sininho e dê um like. Vamos agradecer a todos os irmãos, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Você que participou junto conosco. E hoje nós demos esse início deste assunto aí, vivendo bem no lar. Amanhã ou depois nós vamos continuar tratando mais assuntos sobre a família. A família será um dos focos em nossas lives para que nós lar restituído por Deus. Trazer informações importantes, né, para cada um de vocês e que juntos possamos se orientar dentro da palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus como em 394. Quem colocou a mão no arado não pode olhar para trás, né? Casou? Então segura aí. Viu? Cuida aí da família. Vamos cuidar aí. Põe a mão no arado, não põe a mão para trás, não olha para trás. Não olha para trás. Né? Vamos cuidar um do outro aí em nome de Jesus. Dá uma nota para nós. Tá. É só. No arado jamais constante precisa ser. O sol em logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiar. Tem que vigiar, hein? Com gozo e amor trabalhando para o teu Senhor. Por ser tua cruz maior que a de teu irmão, a mais pesada levou teu Jesus, te console então.
dessa live, agradecer a Deus por tudo, né? E que Deus abençoe a tua vida, Aleluia. abençoe a tua família, Ah, Jesus. abençoe Em os nome teus de Jesus. filhos, que a tua casa seja uma bênção. Aleluia, Em glória a nome de Deus. Jesus. Vamos- Edificada na rocha que é Cristo. Glória. E agradecemos o presbítero Oswaldo, também o evangelista Marco Antônio, né, que fez o fundo musical Glória a ali. Deus. E também estava nos ajudando também. Só que ele estava falando baixinho, né? É. Mas na próxima, ó, eles vão estar nos ajudando, falando alto. Glória a Em nome de Jesus. Oramos. Pai Santo, Aleluia, querido e glória a bondoso, Jesus. nós te Aleluia, adoramos, glórias a te Deus. exaltamos pela Sim, meu tua Senhor. misericórdia, Somos gratos a Ti compaixão, por tudo. pelo teu Jesus, que poder, essas palavras, Senhor, pela bênção não que tenham o caído Senhor por tem terra, concedido mas que à nossa tenha, vida. Senhor Jesus, sendo de Abençoa, valor Deus, para a alguém vida que de está cada família necessitado de neste uma momento. palavra. Que está, Derrame tua graça, Senhor, vai de nos encontro aos assistindo lares, neste momento. abençoando, Que possa a tua guardando, bênção alcançar livrando, a vida protegendo, dele. dando forças. Que possa a tua Senhor, bênção unindo alcançar mais os e mais o teu corações. povo. Teu nome ser Teus servos, glorificado, teus meu servos. Pai. Aleluia. Tira, meu Deus, toda a complicação, todos os problemas. Conceda a vitória, Senhor, para que a família venha ser, Senhor, Aleluia, em nome de uma Jesus. bênção, ó Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Aleluia. Jesus. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus.